Amém. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, graça e paz, querido visitante ou querida visitante. Estamos juntos em celebração da Páscoa, nesta sexta-feira, dia 2 de abril, mais uma celebração. Ontem, na quinta-feira, nós relembramos o momento de Jesus com os 12 discípulos, na ceia, partindo o pão, bebendo o cálice. E hoje nós vamos relembrar os momentos em que Jesus foi preso, foi crucificado. São celebrações da Páscoa que a gente tradicionalmente relembra em nossa igreja, na tradição cristã. Quinta, momento da última ceia. Sexta-feira, prisão e morte do Senhor Jesus. E domingo estaremos relembrando a ressurreição, sem a qual não teríamos a nossa fé cristã. Mas hoje, sexta-feira de Páscoa, nós vamos então relembrar prisão, sacrifício, momento em que Jesus foi castigado, torturado, crucificação, sepultamento, nesta sexta-feira da lembrança desses momentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso começamos cantando: grande é o Senhor, grande Ele é em nossas vidas. É muito bom ter você com a gente aqui, meu irmão, minha irmã, membro da IBN, e você visitante no nosso canal Neves TV, canal do YouTube da nossa igreja. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like para a gente poder ter uma melhor repercussão do nosso canal. Espalha isso para outras pessoas também, para que a gente tenha o nosso canal do YouTube conhecido por muitas e muitas pessoas. Amém? Vamos cantar também: Pão da vida, Pão dos céus, Pão de Deus é meu Jesus. Sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, o sangue que nos trouxe vida, e vida em abundância, vida eterna. Alegria
o texto da palavra em Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12 é a instituição da Páscoa judaica, quando Deus fala a Moisés e a Arão, lá na terra do Egito ainda, para que eles instituíssem uma festa, uma refeição, uma celebração chamada Páscoa. Em hebraico é Pessah, que significa passagem, libertação, trazendo esse sentido que eles estão sendo libertados da escravidão para uma nova terra, para uma nova vida. E esse sentido da Páscoa judaica lá no Êxodo, com Arão, Moisés, o povo de Israel, é o sentido que Jesus traz no seu sacrifício, quando Jesus é torturado, tem o seu corpo castigado, tem o seu corpo erguido numa cruz, instrumento de tortura, de morte. Jesus está trazendo esse sentido que estava lá no Êxodo, o sentido de passagem da escravidão, da morte, do pecado, para uma nova vida, para a vida eterna. Jesus é a libertação que nós recebemos do pecado para a vida e vida em abundância. O texto de Êxodo 12, do verso 1 até o verso 11, diz assim: Êxodo, segundo livro da Torá, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 12. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Este texto em Êxodo, com Moisés, Arão, o povo de Israel, Deus dizendo como o povo deveria proceder nesta saída lá do Egito, e que sempre, todo ano, deveriam relembrar esse êxodo do Egito, essa libertação da escravidão para uma nova vida, para a terra prometida, a terra de Canaã. Essa Páscoa, essa festa que Deus institui no meio do povo, traz esse sentido de libertação, de nova vida, de esperança. É o sentido do povo
comer aquela refeição com as ervas amargosas, com os pães sem fermentos, carne assada no fogo, comerem apressadamente. Eles deveriam sempre fazer isso anualmente, relembrando aquele êxodo do Egito, aquela passagem, aquela saída. Este é o Pêssar do Senhor. Esta é a passagem do Senhor. É a libertação que Deus dá. Este mesmo sentido que está aqui em Êxodo, capítulo 12, com Moisés, Arão, o povo de Israel, é o sentido que Jesus traz em seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus. Na época da Páscoa judaica, eles comiam um cordeiro, assavam este cordeiro, e as ervas amargosas, os pães sem fermento, relembravam então a escravidão. Jesus agora é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista diz e o Evangelho de João registra. Jesus é o Cordeiro que é entregue como sacrifício na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, seu corpo castigado. Ele nos traz a libertação, a passagem da morte para a vida. Este é o sentido da Páscoa de Jesus, que o texto de Êxodo relembra lá do povo judeu, mas que se nós aplicamos para Jesus, na época dele, como os evangelistas narram, nós vemos o cumprimento da profecia da Páscoa em Moisés e em Arão na vida do Senhor Jesus. Jesus é a Páscoa do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o sentido de passagem da escravidão para uma nova vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar principalmente porque a gente ainda está vivendo esse momento de pandemia, do coronavírus. Então vamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e daqueles que estão doentes, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que perderam familiares. Oremos. Senhor, eu te clamo, Pai, para que o Senhor impeça a proliferação do coronavírus. Ó Senhor, derrama cura sobre nós, dá-nos saúde, Senhor. Ó Pai, abençoa aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs, aqueles que precisam de milagres, que precisam de cura. Derrama cura sobre eles, Pai. Ó meu Deus, tem misericórdia de nossas vidas no meio desta pandemia, Senhor. Não deixa-nos faltar o pão de cada dia. Não deixa-nos, Senhor, vivenciar momentos difíceis. Abençoa-nos com saúde, com trabalho. Livra-nos deste vírus. Dá cura a quem precisa. E conforta os corações, Senhor, daqueles que estão enlutados por causa da perda de um amigo, de um colega, de um familiar. Conforta os corações, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, neste momento de Páscoa, da Páscoa do Senhor Jesus, desse momento de passagem da morte para a vida, nós possamos, Senhor, vivenciar a vida, a esperança, os sentidos que a Páscoa traz para nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus é o Cordeiro de Deus, Senhor, que derramou seu sangue para nos trazer a vida eterna, para nos dar esperança. Esta é a Páscoa do Senhor. Que nós possamos, Senhor, trazer esses sentidos para as nossas vidas, nesses momentos tão difíceis pelos quais temos passado. E tenhamos, Senhor, esperança renovada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico em adoração a Ele. Celebre a Ele com júbilo.
Senhor com alegria. Mas que nós possamos vivenciar a Páscoa em amor a Deus e ao outro, em bondade ao próximo, em fidelidade ao nosso Deus e fidelidade aos outros e à nossa igreja. Que vivenciemos a Páscoa assim. Amém. Eu quero ler com você o texto do Evangelho segundo Lucas. Eu falei ontem, na quinta-feira, quando nós refletimos sobre Jesus com os discípulos na última ceia, que nós esse ano, neste ano de 2021, vamos ler nesta Páscoa o Evangelho segundo Lucas. Então hoje nós vamos ler Lucas 23, a partir do versículo 26. Então abre aí a sua Bíblia. Jesus teve um momento na quinta-feira com os seus discípulos. Ele então estava ali com os 12, participou da ceia, participou daquele momento importante de comunhão com os 12. Na sexta, então, Jesus será castigado, será crucificado e depois sepultado. Então nós vamos ler agora o momento em que Jesus está a caminho do Gólgota e em que ele é crucificado e morre. Lucas 23, Lucas capítulo 23,
a partir do verso 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Jesus, ele provavelmente apanhou tanto, foi tão castigado, tão torturado, que Jesus não aguentou carregar a cruz até o local. Foi preciso que um certo Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz. Este Simão Cireneu colocou a cruz às costas e levou então, ajudando Jesus a carregar a cruz. Seguia-o uma grande multidão, verso 27, uma grande multidão de povo, de mulheres, que batiam nos peitos e lamentavam que Jesus estava sendo levado à crucificação. Porém Jesus, voltando-se para elas, para as mulheres, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, por vossos filhos, porque eis que vão vir dias difíceis, em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, que eram ladrões, para com ele, com Jesus, serem mortos, crucificados. Muitas mulheres estão ali seguindo Jesus, e diz o texto de Lucas que elas estão batendo nos peitos, lamentando. Muitos do povo fazendo isso também, batendo no peito. Era uma forma de lamentação, e as mulheres choravam. E Jesus olha para aquelas mulheres e procura consolar as mulheres. As mulheres estavam chorando por Jesus, lamentando, talvez até tentando trazer um consolo para Jesus, e lamentando ali por ele ser inocente, ser crucificado. E Jesus diz para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por minha causa, porque haverá um momento em que vocês terão que chorar de verdade. Chorem por vocês mesmas, pelos seus filhos. E que aqui Jesus está trazendo novamente, como a gente falou ontem, no culto de quinta, uma palavra escatológica, uma palavra de final dos tempos. Jesus está dizendo que haverá dias tão difíceis, em que as mulheres até vão chorar por elas e por seus filhos, e que elas até vão desejar terem sido estéreis, e vão abençoar aquelas mulheres que são estéreis, dizendo: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, porque serão dias muito difíceis, dias de tribulações, em que as mulheres não desejarão estar vivas naqueles dias e não terem filhos para sofrerem todas aquelas tribulações. E os dias serão tão difíceis que as pessoas vão dizer: montes, caí sobre nós, outeiros, cobri-nos. Ou seja, que tudo se acabe logo, porque são grandes as tribulações. E há aqui a citação de um ditado: se ao madeiro, versículo 31, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? É como se o ditado estivesse dizendo: se ao inocente estão fazendo isso, que dirá ao culpado? O madeiro verde simboliza aquele que é inocente, Jesus. E aquele madeiro seco simboliza aquele que é culpado. Então, se estão crucificando alguém inocente como Jesus, o que não podem fazer aos culpados? E outros dois ladrões estavam ali sendo crucificados com Jesus. E o texto continua no verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram,
e aos malfeitores, aos ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele, por cima ali, na cruz, por cima de Jesus, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Em grego, em latim e em hebraico, estava uma placa acima de Jesus, e essa placa tinha o seguinte dizer: este é o rei dos judeus. Em grego, em latim e em hebraico, para que todos pudessem entender. E um dos ladrões, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então, enquanto um ladrão zombava de Jesus, enquanto um ladrão blasfemava, enquanto um ladrão dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos também, o outro ladrão reconheceu que ele e o seu companheiro ali, ladrão, ambos eram malfeitores, ambos mereciam ser crucificados. Jesus era inocente, Jesus não merecia ser crucificado. Este nenhum mal fez. Aquele ladrão se sensibilizou com Jesus. E ele então diz a Jesus, verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde aproximadamente. Então, entre a hora sexta e a hora nona, entre o meio-dia e as 3 da tarde, houve trevas em toda a terra, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, o véu que ficava no templo, separando o santo lugar do santo dos santos. Dentro do santo dos santos ficava a arca da aliança. Então esse véu se rasgou, simbolizando que agora qualquer pessoa em Jesus tem acesso a Deus. Porque antes só os sacerdotes poderiam entrar através do véu lá no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote, melhor dizendo, poderia entrar lá no Santo dos Santos, passando pelo véu. Os sacerdotes podiam estar no santo lugar, nas outras áreas do templo. Agora isso acabou, o véu do templo se rasga. Todos nós, em Cristo Jesus, podemos ter acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Nós temos livre acesso a Deus. E clamando, Jesus com grande voz disse, verso 46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, morreu. E o centurião, um oficial romano, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Sinal de humilhação, sinal de
angústia, sinal de pranto, sinal de lamentação. Todos voltaram depois que Jesus havia morrido na cruz, batendo nos peitos, em sinal de lamento pela morte de Jesus. O que a gente pode aprender com este texto sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus, que foi numa sexta-feira? Nós podemos aprender, primeiro, a liberar perdão. Jesus liberou perdão para aqueles que estavam ali, para aqueles que o castigaram, o torturaram. Jesus liberou perdão para os soldados que o torturaram, que o ergueram na cruz. Jesus liberou perdão para o povo que gritava ali, que queria que ele fosse crucificado. Liberou perdão para aquele grupo de sacerdotes que tramou a sua crucificação. Jesus liberou perdão para aqueles que estavam ali. Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. É como se ele estivesse falando assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam ainda compreender, Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo isso, liberando perdão para todas aquelas pessoas que o crucificaram. E nós precisamos entender e vivenciar isso na nossa vida cristã. Liberar perdão. Páscoa traz o sentido também de perdão. Páscoa é perdoar. Páscoa é pedir perdão. A cruz de Cristo nos leva a pensarmos sobre o perdão. A Páscoa do Senhor nos leva a vivenciarmos o perdão. Libere perdão para quem precisa. Peça perdão se você fez algo de errado. Peça perdão a Deus. Diga para o Senhor: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Eu te peço perdão. Peça perdão a pessoas ao seu redor, pessoas às quais você pode ter falado algo de errado, ter cometido algumas atitudes erradas. Peça perdão. E se alguém cometeu algo de errado com você, libere perdão. Páscoa é perdão. Vamos fazer como Jesus, que perdoou todos aqueles que estavam ali debochando dele, zombando, todos que o crucificaram. Libere perdão. Eu aprendo uma segunda verdade com este texto: servir os outros. Jesus, na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, na cruz do Calvário, tem o seu corpo partido, tem o seu corpo sacrificado, como o pão era partido na Páscoa e foi partido ali na ceia de Jesus com os discípulos. Jesus tem o seu sangue derramado, como o cálice que é partilhado na ceia. Jesus tem o sentido de servir. Seu corpo na cruz, seu sangue derramado, estão servindo os outros, servindo a humanidade. Jesus salvou a humanidade e não salvou a si mesmo. Apesar dos soldados gritarem, dos príncipes ali, dos judeus gritarem: ah, tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Apesar de um dos ladrões ter zombado também, ter dito: salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Jesus não salvou a si mesmo, mas ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Ele não morreu na cruz para servir a si mesmo. Ele morreu na cruz para servir a humanidade, para servir os outros. Jesus morreu para dar vida. Olha que interessante. A morte, a cruz, vão levar a vida. Jesus lembrou-se do ladrão. Quando o ladrão fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala: eu vou me lembrar sim, eu me lembro sim. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus deu a sua vida, Jesus doou-se. Ele tem o sentido de servir. Páscoa nos traz esse sentido. Nós devemos relembrar a Páscoa nesses dias,
quinta, sexta, sábado e domingo, devemos vivenciar a Páscoa no sentido de servirmos uns aos outros. Meus irmãos, nós não estamos aqui nesta terra para sermos servidos. Não estamos aqui nesta terra apenas para a gente receber. A gente não está aqui nesse mundo para receber glórias. A gente está aqui para servir os outros, servir nossos irmãos em Cristo, servir a humanidade. Esse é o sentido da Páscoa, é o sentido que a igreja deve viver. Eu aprendo ainda uma terceira e última verdade: restaurar a vida. A Páscoa traz o sentido de restauração. Este texto da crucificação de Jesus traz o sentido de restaurar a vida. Jesus morre na cruz para trazer restauração. A Páscoa judaica já tinha esse sentido, como a gente leu aqui durante o culto, lá em Êxodo. É o sentido de sair da escravidão, ir para o deserto, para depois chegar à terra prometida. É o sentido de deixar a escravidão, deixar aquilo que oprime, ter a restauração para uma nova vida, para uma nova terra, ter a liberdade, a libertação. Jesus morrendo na cruz do Calvário, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a Páscoa do Senhor, e Ele traz esse sentido de restaurar a nossa vida. Nós estamos saindo da escravidão do pecado para a libertação através da cruz. Jesus restaura a nossa vida. É tempo de buscarmos essa restauração. É tempo de entendermos que a Páscoa é restauração. É nós olharmos para as nossas vidas hoje e entendermos que nós estamos caminhando para a vida eterna. A gente não pertence a esse mundo. A gente não pertence a esse corpo carnal. A gente não pertence a essa terra. Nós somos cidadãos do reino celestial, do reino de Deus, do reino de Jesus. Vamos restaurar esse sentido que a Páscoa traz para a gente. Jesus fala aqui que o ladrão estaria hoje mesmo, lá naquele tempo, naquele dia, ele estaria hoje mesmo com Cristo no paraíso. É o sentido de restauração da vida, é o sentido de vida eterna. Jesus, ao morrer, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é assim que a gente deve viver. A gente deve viver hoje já no sentido que estamos rumo à vida eterna. Por isso, meus irmãos, o crente em Jesus tem que viver em restauração a cada dia, a cada semana. Não é coronavírus, não é pandemia, não são crises familiares, crises pessoais, crises financeiras, crises ao nosso redor, no Brasil e no mundo, que tem que nos abalar. Nós precisamos viver o tempo todo buscando a restauração, porque nós estamos rumo ao paraíso, e a gente tem que fazer a mesma oração que Jesus fez, mesmo ainda em vida, mesmo ainda a gente vivendo a nossa vida aqui nesse mundo, a gente tem que fazer a oração de Jesus: Pai, nas tuas mãos está o meu espírito, nas tuas mãos está a minha vida, nas tuas mãos eu te entrego a minha vida para ser restaurada todo dia. Eu estou rumo ao paraíso, rumo à vida eterna. E por isso eu vivo o tempo de restauração o tempo todo, a vida toda. Busque isto nesta Páscoa. Vivencie uma Páscoa de perdão. Vivencie uma Páscoa de serviço, de entrega ao próximo. Vivencie uma Páscoa de restauração. São esses sentidos que a cruz nos traz. São esses sentidos que a Páscoa traz para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar, vamos consagrar nossas vidas, ofertar nossos corações a Deus, ofertar também dízimos e ofertas, a ação social. Se você quiser dizimar e ofertar, está aí na descrição do vídeo, basta você ver aí os dados,
da nossa agência, a conta corrente, o CNPJ da igreja, e você pode fazer um TED, você pode fazer um Pix, uma transferência, você pode fazer um depósito bancário e dizimar, ofertar como gratidão, como consagração a Deus. Você pode entregar para ação social. É tempo da gente servir o próximo, da gente abençoar o próximo com alimento. Traga aqui na igreja os itens para as cestas básicas. Se você não puder trazer aqui na sede da igreja, o diácono Roberto Moura vai até a sua casa buscar os alimentos para a gente formar as cestas básicas e realizar ação social. Vamos viver uma Páscoa de perdão, uma Páscoa de servir, uma Páscoa de restauração. Então vamos consagrar as nossas vidas. Feche os seus olhos. Senhor, consagramos nossas vidas, Pai, nesta sexta-feira, que é chamada a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da prisão, do castigo, da morte, da crucificação do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós nesta sexta-feira consagramos nossas vidas e queremos, Pai, vivermos uma Páscoa de perdão, uma Páscoa de serviço, uma Páscoa de restauração. Senhor, a cruz do nosso Senhor Jesus, a morte dele, aquele momento, Senhor, de entrega na cruz, é para que nós entendamos que nós precisamos perdoar, servir, restaurar. Senhor, que possamos vivenciar esses sentidos da paixão e morte de Cristo na cruz do Calvário, esses sentidos da Páscoa. Senhor, também nós entregamos diante de Ti todos os que estão enfermos com coronavírus, nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs, em casa. Derrama cura sobre todos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, também pedimos o Teu conforto, o Teu consolo para todos aqueles que perderam amigos, colegas, familiares por causa da pandemia. Senhor, Tu és o nosso Cordeiro de Deus, Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, Tu és o nosso Senhor da Páscoa. Ó Deus Espírito Santo que está conosco, que dirige a igreja. A Ti nós consagramos nossas vidas, clamamos por cura, em nome do nosso Senhor Jesus que morreu na cruz, agora e sempre. Amém. Amém. Você vai louvar o Senhor comigo em mais um cântico para a gente caminhar para o encerramento deste culto de sexta-feira e a gente se encontra no domingo, pela manhã e pela noite, com os cultos da ressurreição, apenas online, pelo canal do YouTube da Igreja Batista de Neves, o Neves TV. Santas pra te adorar.
santas pra te adorar, Jesus. E toda a multidão que se ajuntara àquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, que Jesus havia morrido na cruz do Calvário, voltava batendo nos peitos. E todos os conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, José, natural de Arimateia, membro do Sinédrio, membro daqueles principais dos judeus, José de Arimateia, que era natural desta cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação para a Páscoa, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E quando elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram. E voltando elas, melhor dizendo, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. O corpo de Jesus foi pedido por José de Arimateia a Pilatos, colocado num sepulcro escavado numa pedra, um sepulcro novo, e ali foi posto. A pedra foi fechada. Jesus está na sepultura. Jesus está morto.